Saudações, meus amigos, seja muito bem-vindo a mais um laboratório prático da 104. Me chamo César. Chegamos no módulo 10, onde ele fala sobre como trabalhar com backup. Então, nesse primeiro vídeo, nós vamos criar aqui um Recovery Service Vault e depois eu vou mostrar para você as principais configurações, principais características, como fala aqui, né, dessa estrutura. E depois a gente vai avançando de como criar backup do Azure ou do On-Premise para o Azure, perfeito? Então, vamos lá. Vamos criar, então, sempre nossa estrutura, a gente tem que criar aqui um Resource Group. Vamos criar um novo Resource Group chamado como RG-AZ Centro. Vamos botar assim, ó, RG-RSV-AZ 104. Aí eu vou botar aqui, ó, como um módulo 10, pronto, para a gente ficar melhor. Vamos manter na região de East-West, vamos dar o Nash. Vamos criar a tag, acho que já tem aqui, ó, e vamos utilizar essa daqui. Não, nesse caso aqui é da Z104, não tem nada a ver. Vamos botar aqui a Z104 e vamos botar como um RSV. Pronto, fica mais dentro daquilo que a gente está fazendo. Vamos clicar em criar. Muito bem, criamos nosso Resource Group. Agora a gente vai criar nosso Resource Recovery, né? Aqui. Recovery Service Vault. Vamos clicar nele. Vamos clicar aqui, deixa eu ver, isso, vamos clicar em criar. Vamos escolher nosso Resource Group aqui. E o nome a gente vai colocar como aqui, ó, Recovery Service Vault -AZ 104. Deixa eu ver se está certinho. Pode ser assim mesmo, tá legal? Vamos manter na região. Vamos dar o Nash. Aqui na parte de redundância, é que se a gente quer, além da gente fazer o backup, ele já vem marcado como se a gente quer criar um backup que seja para outra região, certinho? Então ele vai me dar aqui geo-redundante, local redundante ou zona, ou no caso zona redundante seria em 3 data center. Mas olha só, e se eu escolhesse esse geo-redundante, que significa? Eu tenho que habilitar aqui que ele fala Close Region Restore, restaurar em várias regiões. Então eu tenho que chegar e habilitar para poder eu ter essa opção ativada. Mas se eu quiser clicar no local, que seria nessa mesma região que a gente está fazendo East West, a gente bota local. E zona redundante account não tem aquela opção da gente marcar em várias regiões. Então lembrando que se você botar geo redundante, vai ter duas cobranças, tanto local e como para outra região, tá legal? Essa opção aqui só aparece, gente, porque eu estou na região East-West. Aqui, ó, se você escolher outra região, a redundância daqui não aparece essa opção aqui, tá bom? Então vamos botar aqui local redundante, vamos clicar aqui em Encryption. A parte de encriptografia é a forma de como eu quero proteger os dados. Então se eu quero usar a criptografia como default, que é da Microsoft, ou se eu quiser ter uma personalizada com meu própria criptografia. Aí a gente tem que ter um cofre, né, chamado Key Vault, tá legal? Então a gente pode marcar a padrão pela Microsoft. Vamos clicar aqui, proteção de valor. Aqui, olha, aqui habilitar o imutabilidade significa o quê? Se eu marcar essa opção e eu confirmar a criação do Recovery Service Vault, eu não vou poder mais alterar, deletar e fazer alteração nos arquivos da estrutura. Então, e não tem como mais, se eu criar, não tenho mais como desfazer. Um exemplo que o Rafael fala é o seguinte: se eu estiver criando um backup de uma estrutura de uma empresa de advocacia, e esse documento eu não posso, quem tiver acesso não pode editar, excluir e nem alterar os arquivos que estão lá dentro. Então, essa opção aqui marcada para esse tipo de documentação é válido. Mas se a gente quer apenas fazer um backup e depois ter acesso aos documentos, então ela não faz sentido para a gente aqui, certinho? Então vamos ver aqui o próximo, Network. Essa opção aqui, quando ele está marcando aqui, ó, liberar acesso público para todas as estruturas de rede, ou negar o acesso público e liberar e ter um acesso privado. Isso quer dizer o quê? Todas as pessoas, todas as máquinas que estiver conectadas na rede, eles vão ter acesso a essa estrutura de backup. Eu vou poder ter acesso a todas as máquinas. Mas se eu marcar aqui Deny e eu selecionar aqui as máquinas que está dentro da nossa máquina, eu criar uma área privada,
Só umas pessoas específicas vão ter acesso a essa estrutura. Lembrando, se eu uso um notebook aqui lá na estrutura da minha rede da minha empresa, e se esse notebook eu levar para casa, eu não tenho mais acesso à estrutura. Ele tem que estar conectado e configurado dentro da rede. Tá? Então, eu vou marcar aqui como a primeira opção, liberar o acesso público. Vamos marcar aqui a opção tag. Vamos habilitar aqui a Z104 e vamos botar aqui a nossa tag. Vamos clicar aqui Review e vamos clicar em Criar. Depois que ele fazer a criação, aí a gente vai ver as principais configurações onde a gente vai trabalhar com a sequência de vídeos em seguinte dentro do Recovery Service Vault. Tá bom? Então, eu vou pausar o vídeo e depois eu retorno quando ele já tiver terminado. Muito bem, terminou aqui. Agora vamos clicar aqui em Go to Resource ou você volta aqui, clica aqui em Recovery Service Vault e está aqui o nosso Recovery Service Vault criado. Então, a gente vamos clicar aqui, ó. Foi esse aqui que nós criamos ou foi esse aqui? Foi esse daqui, deixa eu ver. Ah, tá, foi esse daqui, ó. Então, vamos clicar nesse. Muito bem, gente. Então, até me perdi que eu já fiz teste com outros exemplos. Bom, vamos lá. As primeiras configurações, primeiras opções importantes do backup é o seguinte. Aqui em cima no Overview, nós temos a opção de backup. Nós temos de habilitar o site recovery que a gente vai ver. Fazer um update do Vault Security. Deletar, refresh, que é atualizar a pasta. Aqui tem algumas configurações, mas vamos para a opção objetivo. Aqui embaixo nós temos aqui, ó, Network. Essa opção é aquela que eu falei no princípio. Eu quero liberar para quem? Para público ou privado? Então, você pode clicar um Private Endpoint, que a gente já viu em alguns vídeos, onde a gente vai botar as máquinas e a rede relacionada às pessoas que vão ter acesso. A opção aqui, Propriedade, ela tem algumas opções importantes, que é o seguinte, ó. Aqui, esse diagnóstico aqui, configuração de diagnóstico, é o seguinte, são os logs. Quando a gente precisar verificar algumas configurações, tanto do backup ou como Recovery Service Vault, que a gente vai ver, os logs vão ser importantes para a gente analisar como é que está o andamento das configurações. Aqui embaixo nós temos mais, que eu não entendi ainda. O Close Subscription Restore são as opções que a gente pode habilitar o tipo de assinatura, que a gente pode manter ou habilitar ou desabilitar. Nós temos aqui o monitoramento, configuração de monitoramento. Deixa eu ver o que tem. Tá, perfeito. Não vou ficar lá muito. Nós temos as credenciais de backup. Essas credenciais aqui, ó, de backup é o seguinte. É quando a gente vai usar para fazer o backup de on-premise o Azure. Então, a gente precisa de um client para poder configurar as credenciais e ter acesso à estrutura do nosso backup que vai ficar dentro do storage account. Tá bom? A gente vai ver isso na prática. A opção interessante é essa daqui, ó, Service Delete, Soft Delete. O que acontece? Essa opção aqui, por padrão, ela vem marcada, tá certo? Ela vem marcada. Mas quando a gente quiser excluir alguma opção, algum backup, essa opção não vai deixar, porque ele fala que quando eu deleto, ele fica armazenado por um tempo de 14 dias ou a gente usa 7 dias. Para poder a gente manter o backup, mas ele não deixa 7 dias, é 14 dias para cima. Tá legal? Então, quando ele tiver 14 dias, aí sim eu posso deletar, tá bom? Deixa eu dar um update aqui. Bom, a princípio, essa opção é só isso. Agora, as opções principais são essas aqui, ó. Essa daqui, o backup, é justamente onde a gente vai configurar que tipo de backup que a gente está fazendo. Por exemplo, eu quero da onde? Eu quero do Azure. Então, aqui embaixo ele vai me perguntar, beleza, se tu quer do Azure, qual são o tipo de backup que você quer? Virtual Machine, o Azure File Share, eu quero um banco de dados, o SQL, eu quero o SAP, né? Ou o SAP HANA. Então, esses são os tipos de configuração backup que tu vai fazer do Azure para outra região, outro storage account, tá bom? E se eu escolher aqui, que a gente só vai ver essas duas, o Azure e o On-Premise. Quando eu escolho On-Premise, que é do meu notebook, ele me pergunta qual tipo de configuração que a gente quer. Se eu tenho arquivos importantes, então eu marco aqui o arquivo, o file ou pasta, e ele vai habilitar um botão justamente para mim baixar o client e depois as credenciais com uma senha para a gente poder fazer o backup e instalar na nossa máquina para poder sincronizar na conta dentro do Azure. Perfeito? Então a gente vai ver somente essa opção aqui. Então vamos manter aqui para o Azure, mas a gente não vai fazer nada. Aqui no site Recovery é justamente uma replicação que a gente quer fazer do nossa região para outra região. E aqui embaixo
que é a proteção de itens, o backup itens, é justamente que vai ficar agendado todos os backups que a gente já está em andamento. Por exemplo, aqui, ó, tem 1, 2, 3, no caso, eu abri o Recovery Service Vault, né? Foi pelo que eu fiz para testar as aulas. Então, eu já fiz backup, e eu já fiz backup virtual machine, de um agente e de arquivos file share. É por isso que ele vem marcado aqui. Replicação de itens, se eu tiver feito alguma replicação, ele vai deixar agendado aqui como eu não fiz. E agora aqui, ó, nós temos gerenciamento, que é o backup policy. É o primeiro passo que a gente tem que fazer. A gente tem que criar uma política. Então, quando a gente clicar aqui no ADD, ele vai perguntar qual é a política que a gente quer. É virtual machine, file share e outras opções que a gente está querendo. Então, esse é o primeiro passo que a gente vai fazer. Tá bom? Aí ele vai me mostrar a estrutura do backup, tudo aquilo que a gente está em andamento, ó, que tipo de backup foi feito. Aí ele vai dando um gerenciamento de servidores, que é o backup, proteção de servers, um storage account que eu criei para poder fazer o backup file share. Tudo isso que a gente vai ver na prática. Vamos voltar para cá. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante por enquanto. Aí tem a estrutura de replicação, que ele vai me mostrar aqui. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Aqui tá, vamos voltar para a estrutura principal. Bom, gente, e tem aqui, ó, o backup jobs, que ele vai me mostrar, que a gente vai ver tudo que foi feito em andamento. Ele mostra todos os passo a passo dos backups, da hora, do minuto, do dia, tudo que é feito aqui. Essas são as principais, e o recovery jobs também vai estar marcado. E a princípio é só isso. Então o que a gente vai trabalhar muito são com essas opções aqui, ó. Tá bom? E o backup policy e o backup, deixa eu ver aqui, tem um aqui, ó, item, se eu não me engano. Cadê aqui, ó? Backup jobs e esse daqui. Tá bom, gente? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa aula foi bem curta, foi bem objetiva, foi mais para a gente começar a criar a estrutura do Recovery Service Vault, e assim, no próximo vídeo, vamos começar a fazer o backup dos nossos arquivos. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo. Um forte abraço. Encontro você no próximo conteúdo.